Esperar um pouquinho o povo entrar que a gente continua, tá bom, gente? Tá tudo bem, né, gente? Professor, enquanto isso, repete esses métodos de identificação aí, por favor, os principais técnicas. Tá. Eu vou esperar todo mundo voltar, que aí eu repito para todo mundo, tá bom? Acho que já voltou todo mundo, né? Bom, então, o que são essas técnicas de identificação? Simplesmente, não tem um meio de cultura, né? Eu peguei a amostra biológica, por exemplo, que eu quero saber qual que é o agente causador da doença, e isolei ela no meio de cultura. Os principais meios de cultura nós vimos, né, anteriormente, né? Agar Salmonella Shigella, Agar sangue, Agar Thayer Martin, Agar Lowell Johnson. Uma vez isolada a bactéria, eu tenho que identificar gênero e espécie dela. Para identificar gênero e espécie dela, eu vou fazer várias provas de identificação. Então, são provas bioquímicas para a gente fazer, né? Então, geralmente eu faço de 2 a 3 provas bioquímicas para identificar qual que é o agente causador da doença. Não basta só isolar ele no meio de cultura, deixar ele crescer no meio de cultura. Eu tenho que identificar o gênero e espécie. E eu faço a partir de provas de identificação. E geralmente essas provas são bioquímicas, que são as provas que nós vamos ver agora. Tudo bem? Podemos seguir? Bom, o primeiro teste, né, que é muito importante, é o teste da catalase, né? Nós já vimos ele 1 milhão de vezes, né? O teste da catalase, ele é um teste na qual a gente adiciona água oxigenada, né? E esfrega a bactéria na água oxigenada para ver a presença desta enzima catalase. O que essa catalase faz? Ela pega a água oxigenada e transforma em oxigênio. Quando ela transforma em oxigênio, ela libera gás. Tudo bem? Quando ela libera gás, ela forma bolinha. Então, as bactérias catalase positiva, elas vão formar bolinha quando eu coloco em contato com peróxido de hidrogênio. As catalases negativas, elas não vão formar bolinha, certo? O que eu preciso que vocês saibam aqui? Gêneros do Staphylococcus, que nós já vimos essa prova 1 milhão de vezes, né? São catalase positiva. E bactérias do gênero Streptococcus são catalase negativa. Strepto e Enterococcus, né? Streptococcus e Enterococcus são catalase negativas. Tranquilo, né, gente? Podemos seguir, né? A prova da coagulase é para identificação de Staphylococcus aureus, tudo bem? Então, quando ela é coagulase positiva, ela é Staphylococcus aureus. Quando ela é coagulase negativa, ela é qualquer Staphylo não aureus. Tudo bem? Então, essa prova é uma prova para identificação de Staphylococcus aureus. Então, o que a gente faz? A gente determina a presença da enzima coagulase. Que o que ela faz? Simplesmente ela coagula o plasma. Então, a gente pega plasma, geralmente plasma de coelho, certo? E coloca em contato com a bactéria e esfrega. Se gerar coágulo, né? Por exemplo, nesse caso aqui é em lâmina, né? Se gerar coágulozinho assim, tá vendo que tá cheio de coágulozinho? O que aconteceu? A bactéria tem a enzima coagulase, que vai transformar fibrinogênio em fibrina. Na hora que forma a fibrina, faz o coágulo do plasma, certo? E a Só bactéria... voltando um pouquinho, Ana, você falou que o catalase negativo é o Streptococcus, Lactobacillus também não é negativo? Não. Então, mas
lactobacilos não interessa, tá? O que interessa para catalase positivo e negativo é para cocos gram-positivos, que são utilizados no diagnóstico, tá bom? Então, o que Então, o interessa é só... interessante hoje é só o Streptococcus, então. E o enterococcus, tá bom? Catalase negativo é Streptococcus e enterococcus, Tá bom. tá bom? Bom, e quanto ao da coagulase, né? Quando a gente coloca plasma de coelho e a bactéria esfrega, né? E não ocorre a formação de coágulo, ela é coagulase negativa. Então, o que eu quero que vocês lembrem? Coagulase positivo, Staphylococcus aureus. Coagulase negativo, qualquer estáfilo menos aureus. Tudo bem? Tranquilo, gente? Podemos seguir? Bom, aí aqui a gente tem alguns testes, né? Que são os famosos antibiogramas, né? Então, os antibiogramas, eles servem para a gente identificar alguns tipos de micro-organismos, tá certo? Então, por exemplo, o teste da novobiocina, o que é a novobiocina? A novobiocina é um fármaco antibacteriano, né? E ela serve para identificar a presença do Staphylococcus saprofídicos. Por quê? Porque dentre os estafilococos, ele é o único que é resistente à novobiocina. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó, nesse disquinho aqui, que é essa parte branquinha, ela tem o fármaco novobiocina. E do lado direito é Staphylococcus saprofídico e do lado esquerdo é Staphylococcus epidermide, né? E a gente coloca o crescimento bacteriano em toda a placa. Não sei se vocês estão vendo aqui, tem crescimento bacteriano aqui em toda a placa. E aí o que acontece? Lá pertinho da onde tem o fármaco novobiocina, epidermides não cresceu, formou um halo de inibição. Então, a epidermides, nesse caso, é sensível à novobiocina. E o saprofídico, ele cresceu pertinho do disco de novobiocina, então ele é resistente à novobiocina. Então, o saprofídico, ele é dentro do gênero Staphylo, ele é o único que é resistente à novobiocina. Então, ele é um teste interessante para a identificação de Staphylococcus saprofídico. Tudo bem, gente? Ainda no teste de antibiograma, né? A gente tem a prova da bacitracina, que é muito importante para a identificação de Streptococcus pyogenes, tá certo? O Streptococcus pyogenes, né, e o H-lacti, não sei se vocês lembram, eles são beta-hemolíticos, né? E este teste, ó, vou falar de novo, ele é importante para a identificação do Streptococcus pyogenes, tá certo? Ele é um dos dois testes que a gente faz para a identificação deste micro-organismo. Então, ele é importante para a identificação do Streptococcus pyogenes, tá certo? E o Streptococcus pyogenes, ele não é resistente à bacitracina. A bacitracina, ele é ao contrário, ele é sensível à bacitracina. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó, esse daqui de cima é o pyogenes. E formou um halo de inibição pertinho do fármaco bacitracina. Então, ele é sensível à bacitracina. Esse daqui é um agar-sangue. Aí vocês estão vendo que aonde cresceu a bactéria, ficou amarelinho, porque deu hemólise total, beta-hemólise, né? Então, tanto o pyogenes, que é o de cima, tanto o H-lacti, eles são beta-hemolíticos, mas vocês podem ver que o pyogenes, ele nesse caso, sensível à bacitracina, e o H-lacti, ele é resistente. Falando mais uma vez, essa prova é uma prova importante para a identificação do Streptococcus pyogenes. Tudo bem, gente? Tranquilo? Vou passar então.
Bom, e o teste da optoquina? O teste da optoquina, ele é importante para a identificação do Streptococcus pneumoniae, ok? Ele é importante para a identificação do Streptococcus pneumoniae. Também é um teste de antibiograma. E o Streptococcus pneumoniae, ele é sensível à optoquina, igual ao Streptococcus pyogenes, que é sensível à bacitracina. Então, olha só, não sei se vocês estão conseguindo ver, ó, um perfil de alfa-hemólise, né? Na qual ele fica mais esverdeado, o agar, né? O agar sangue. E olha só, onde tem a optoquina no crescimento de Streptococcus pneumoniae, tem um halo de inibição do crescimento dele, do Streptococcus pneumoniae. Então, o Streptococcus pneumoniae é sensível à optoquina e esse teste é importante para a sua identificação. Tudo bem, gente? Tranquilo? Podemos seguir? Bom, alguns testes, né, de identificação seguindo, né? E aí a gente tem o último, acho que esse é o último de gram positivo, que é o agar biliesculina, ok? O agar biliesculina é para a identificação de enterococos, tá certo? O enterococcus, ele também é um coco gram positivo, certo? E ele cresce nesse meio e ele consegue, né, hidrolisar a esculina e transformar ela em esculetina. A esculetina é um componente, né, nesse agar tem bile, tem esculina e tem sais de ferro também, certo? A única bactéria que consegue quebrar esta esculina e transformar em esculetina é o Enterococcus. E aí essa esculetina em contato com sal de ferro deixa ela preta, tudo bem? Então o crescimento de Enterococcus nesse meio fica preto e qualquer outro gênero, né, o crescimento não ficará preto. Às vezes nem crescimento terá. Tudo bem? Tranquilo? Então no agar biliesculina, vocês têm que saber que o Enterococcus fica preto. Assim como no agar salmonella shigella, a salmonela fica pretinha. Tranquilo, gente? Agora que nós começamos, né, o diagnóstico das gram-negativas, tá certo? Bom, o primeiro é o teste do citrato de Simmons, né? Então, o agar-citrato de Simmons, ele é um meio sólido, inclinado, né, que a gente usa e inocula bactérias. Isso aqui já é um meio legal para identificação de bactérias gram-negativas, né? E aqui, o que vocês precisam saber, né? Que quando ele é positivo, o meio vira do verde para o azul. E quando ele é negativo, o meio fica da mesma cor, verdinha, certo? Tudo bem? Então, quando ela consegue utilizar o citrato como fonte de açúcar, ele muda o pH do meio, o meio deixa de ficar verde e se torna azul, certo? Quando não tem a utilização do citrato, né, ele fica da mesma cor que o original, da cor verdinha, tá certo? Aqui o que é importante é só vocês saberem que a E. coli ela é citrato negativo, tudo bem? As positivas vocês não precisam saber. Tranquilo? Bom, a produção de H2S nós já falamos, né? Que é o que tem lá no agar salmonella shigella, né? Lembra do agar salmonella shigella que tem tiosulfato de sódio e sais de ferro, né? Então, o tiosulfato de sódio, a salmonella transforma em H2S. E o H2S é precipitado com sais de ferro, ficando numa coloração pretinha no meio de cultura.
ok? Bom, quanto à fermentação de carboidratos, né? Eles são baseados na capacidade que algumas bactérias têm de produzir metabólitos ácidos a partir de açúcares, né? Então, podem ser vários carboidratos, não precisa necessariamente ser a glicose, mas ela é a principal, né? Nós temos glicose, lactose, manitol, sacarose, xilol, arabinose e outras, né? Então, em situações de anaerobiose, né? Ocorre a fermentação, né? Com a formação de ácidos orgânicos, né? E aí, no caso, a mudança de pH, e nesse caso o pH fica mais ácido, porque libera ácidos orgânicos. E aí há uma mudança de cor, tá certo? Isso daqui a gente vai ver na próxima aula. Na próxima aulinha que a gente vai revisar, que tem o meio que vai dar a corzinha diferente, certo? Bom, o meio de descarboxilação de lisina e de ornitina, né? No caso, ele é um teste no qual se utiliza um caldo base de Muller, né? Sendo utilizado como principalmente para a identificação de enterobactérias. Esse teste se baseia na capacidade de algumas bactérias se descarboxilarem o aminoácido lisina, né? Que são principalmente, que vocês têm que lembrar, é a Klebsiella pneumoniae, que é uma agente causadora de infecções do trato urinário, ok? E também a ornitina, né? Essa daqui não precisa, que são menos interessantes, essas bactérias. Em meio anaeróbio, ou seja, né, na ausência de oxigênio, e aí formando compostos amínicos, né? Se forma a amina ela é extremamente alcalina, né? Então, ela vai basificar o meio. E aí, a gente utiliza um indicador de pH. Então, no caso, para ser positivo, ele vai alcalinizar o meio. E o indicador de pH que se utiliza é a púrpura de bromocresol, tá certo? Mas o que vocês têm que saber? Vocês têm que saber que quando é positivo, fica roxinho. Quando é negativo, fica amarelinho, certo? E o positivo, que é interessante vocês lembrarem, é somente a Klebsiella pneumoniae, tá bom? Professor, Oi. por que que fala que quando os dois ficam roxo, ficam púrpura, né, no caso roxo, é negativo? Quando os dois ficam púrpura, onde que você viu isso? Aqui embaixo, porém, se os dois tubos permanecerem púrpura, o resultado é negativo. Vamos ver aqui, é utilizado... Na última linha, quase. Tá, é Na utilizado penúltima. indicador de pH, sendo cor original meio púrpura. 2 tubos em reações são utilizados, sendo um sem controle, né, e o outro com aminoácido. Caso o tubo controle fique amarelo e o tubo com aminoácido fique púrpura, o resultado é positivo para os tubos positivo para a descarboxilação. Porém, se os dois tubos permanecerem púrpura, o resultado é negativo. Ah, tá. É porque tem um tubo com um aminoácido e o tubo sem um aminoácido. Tudo bem? Se no tubo sem um aminoácido ele ficar púrpura, é porque ele conseguiu, no caso, desaminar outros aminoácidos que não é o meu de interesse. No caso, a lisina ou a ornitina. Entendeu? Olha Deu pra mais ou menos. Porque assim, ó, nós temos 2 meios, certo? E nesses meios, né, um tem a adição de lisina e o outro não tem, certo? Se esse não tem, você concorda que esse daqui tem que ficar amarelo? Sim. E esse daqui tem que ficar púrpura, né? Se Isso. os dois ficarem púrpura, é porque ele conseguiu fazer uma reação química que não foi na lisina, então ele é negativo.
Tudo bem? Ah, sim. Beleza. Certo? Ele é tipo um controle. Bom, a produção do indol, né? Nesse caso, o teste baseia-se no fato de algumas bactérias terem a enzima triptofanase, certo? Que metaboliza o triptofano produzindo o indol, né? O indol, ácido pirúvico e amônia. Para isso, utiliza-se um caso triptona, rico em triptofano, né? E se adiciona um reagente, né? Que é o dimetilaminobenzoaldeído, né? Que é o reagente de Kovacs ou reagente de Ehrlich. Caso ocorra a formação do indol, ele reage e fica vermelhinho, tá certo? Na superfície. Então, deixa eu ver se tem figura. Não tem. Então, basicamente, né? O teste do indol, você só tem que saber quando ele é positivo. Quando ele é positivo, o que acontece? No meio de cultura, ele tem muito triptofano, e aí a bactéria que tem a enzima triptofanase, ela vai transformar triptofano em indol. E aí, quando você coloca o reagente de Ehrlich, que é o reagente de Kovacs, a gente coloca uma gotinha na superfície do meio de cultura. Aí ele fica vermelhinho. Se for vermelhinho, é teste positivo. Se não produzir a cor vermelha, ele é negativo. Tudo bem? Não precisa saber qual bactéria nesse caso, que nós temos uma variação muito grande. Bom, o teste da motilidade, né, visa verificar se a bactéria é móvel ou não. Isso daí a gente tem o teste bem bonitinho na próxima aula que a gente vai revisar daqui a pouquinho, né? E deve-se fazer uma inoculação por meio de picagem no meio semissólido. Caso a motilidade seja possível, as bactérias se difundem no meio a partir da linha do inóculo, deixando o meio turvo. Porém, se a motilidade for negativa, o meio continua límpido, sendo o crescimento bacteriano considerado na linha do inóculo. Então, a gente vai vendo a fotinha do próximo PowerPoint, né, que é mais ou menos assim. O meio de cultura ele é sólido, né, assim. E aí a gente faz uma inoculação, né, faz uma picada aqui, e a bactéria ela é inoculada aqui, tanto da esquerda quanto da direita, tá certo? Bom, se ela for motilidade positiva, ela vai ter flagelo e ela vai andar no meio. E ela vai conseguir fazer um diâmetro, né? Ali no meio de cultura. Então, aqui a gente vê que ela é motilidade positiva. Então, a gente vai ver crescimento microbiano além da onde a gente inoculou. Se ela for motilidade negativa, eu só vou ver crescimento microbiano aonde foi inoculado. Tranquilo, gente? Bom, esses daqui são alguns testes que a gente utiliza, né? Que são vários testes juntos, né? Esse daqui vocês não precisam se atentar, não, tá certo? Eu deixei ele fora da prova. No teste da fenilalanina desaminase, né? Ele é utilizado para a identificação das espécies Proteus, Morganella e Providência, né? Qual que vocês precisam saber? É o Proteus, certo? Que é o principal. Ele é uma bactéria causadora de infecções do trato urinário e também algumas gastroenterites. Pois somente essas bactérias, entre as enterobactérias, têm a enzima fenilalanina desaminase, que converte a fenilalanina em ácido pirúvico. E utiliza-se, então, o agar-fenilalanina. Então, a gente tem o agar-fenilalanina, né, que é um aminoácido, certo? E aí, no caso, esta enzima que o Proteus tem, ele vai retirar a amina, né, da fenilalanina. E aí, quando ele retira, né, a amônia da fenilalanina, a gente adiciona, né, uma solução que tem ferro, né? E essa solução, quando ela complexa com a amônia, ela fica verdinha.
Então, quando é positivo para a enzima fenilalanina desaminase, o meio fica verdinho, certo? A gotinha que a gente coloca lá no meio, ele fica verde. Então, aqui é fenilalanina desaminase positiva e aqui é negativo, né? Ele continua amarelinho porque a corzinha do reativo ele é amarelinho. Tranquilo, gente? Bom, e aí nós temos a prova da oxidase, né? Que ela também é muito importante. Ela determina, né, a presença da enzima citocromo oxidase C, presença em espécies de bactérias e pode ser realizada através de um papelzinho filtro impregnante, né? Com corante cloridrato de fenilenodiamina. Caso a bactéria seja oxidase positiva, né? Ela vai, a gente esfrega a bactéria nesse papel filtro, né? Se ela for positiva, ela vai reagir com esse cloridrato, vai ficar numa cor roxa ou púrpura. Se ficar negativa, ela fica incolor, tá bom? Bom, aqui, qual que é positivo que é interessante a gente lembrar? Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa. E qual que é negativo? Escherichia coli. Tá bom? Só essas duas para vocês lembrarem, tá bom? Certo? Podemos seguir? Bom, e aí nós temos a prova da urease. A prova da urease também é da mesma forma, para a gente ver se, no caso, a bactéria tem a enzima urease, ok? A enzima urease, ela é importante, né, na quebra da ureia e liberando a amônia, certo? Quando ela libera a amônia, ela deixa o pH básico. E no meio de cultura, além de ter ureia, tem um indicador de pH fenolftaleína. Quando ele está num pH menos básico, ele fica incolor, né? E o meio de cultura ele é amarelinho, certo? Quando ele fica urease positiva, ele fica rosa. Então, o que vocês têm que lembrar aqui? Não precisa lembrar das bactérias, tudo bem? Só lembrar que quando a urease positiva, ela fica rosa. Quando a urease negativa, ela fica amarela. Tranquilo, gente? Podemos seguir? Bom, e por último, né, dessa segunda aula, nós temos as técnicas de inoculação. Bom, a semeadura de meio líquido é uma técnica que utiliza uma alça bacteriológica para se transferir uma bactéria, né, de cultura líquida ou sólida para um meio líquido, né? Por exemplo, o caldo BHI. E em seguida, né, agita-se delicadamente e transferindo para a homogeneização. É possível observar o crescimento de colônia por intermédio da turvação do meio ou formação de uma película de depósito, né? Acho daqui vocês já viram, né? Vocês já viram alguma vez na vida quando o leite turva, o leite talha, o leite contamina, né? Aquilo lá é um crescimento de micro-organismos em um caldo, tá certo? Ele fica turvinho pela presença do micro-organismo, tá bom? Quando a gente faz semeadura em meio sólido inclinado, né? O meio tem um tubo invertido, né? Um tubinho assim, né? Esse é o meio que a gente fala de tubo inclinado, né? Na qual a gente inocula a bactéria aqui,
tá certo? Ou a gente inocula na superfície, ou a gente pode inocular na profundidade. Ou então na placa de Petri, né? Aí na placa de Petri a gente pode inocular, por exemplo, né? Em zigue-zague em toda a placa na sua superfície, né? Então ela é uma técnica simples, né? Feita em meio sólido inclinado ou em placas. É feito o movimento de estrias em zigue-zagues com uma alça bacteriológica na superfície do meio, né? Essa técnica é utilizada para estocagem de bactérias, para algumas provas bioquímicas que utilizam um meio sólido inclinado e na avaliação do crescimento bacteriano. Ok? Bom, a semeadura de picagem profunda, né, é aquela que a gente já mostrou, né, que a gente tem um meio de cultura aqui, e a gente inocula lá na profundidade, igual de motilidade, né, certo? Até 2/3 do meio de cultura. Ele é utilizado para fazer algumas provas bioquímicas e para ver o teste de motilidade, ok? E o esgotamento, né? Também chamada de técnica de streak ou esgotamento de alça. É uma técnica de semeadura por esgotamento e é utilizado para a obtenção de colônias puras, né? Isolamento de colônias em placas de pedra, contendo meio sólido. Primeiro deposita-se o material em um ponto de superfície do meio, com alça bacteriológica, depois distende-se em movimentos em estria, com auxílio da alça bacteriológica, né? Então, o que que a gente faz, né? Primeiro, a gente faz uma primeira estria aqui, esteriliza a alcinha, faz uma segunda estria aqui, esteriliza a alcinha e faz uma terceira estria aqui. O que está acontecendo aqui? Do 1 para o 2 para o 3, eu estou diminuindo a quantidade de bactérias que estão passando no zigue-zague ali, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou isolar essas colônias, né? A gente chama isso daqui de unidades formadoras de colônia. E essas colônias aqui, elas estão purinhas, né? Então, a técnica de esgotamento de alça, ela é muito importante para isolar colônias puras. Para eu fazer a identificação de bactérias, é muito interessante eu ter certeza que minha colônia está pura. Porque se eu tiver duas espécies, na hora que eu vou fazer as provas bioquímicas, aí confunde tudo. Tudo bem, gente? Bom, acho que essa é a última, é a semeadura em pour plate ou em profundidade, né? É uma técnica de semeadura em placa utilizada para obter colônias isoladas ou para realizar a contagem de crescimento bacteriano em placa. É necessário preparar uma suspensão que contenha células bacterianas e misturar o agar fundido, né? Após coloca-se nas placas de Petri, então espere que solidifique. Assim as bactérias são imobilizadas no agar e crescem como colônias isoladas. E a semeadura para quantificação, que é a técnica utilizada para fazer a quantificação do crescimento bacteriano em placa. Faz-se uma única estria em toda a superfície do agar, com uma alça bacteriológica calibrada, né? Que a gente chama isso daqui de semeadura em estria de peixe. Certo? Que a gente consegue contar as bolotinhas pelo tanto de ml que a gente colocou e consegue fazer uma estipulação de quantos micro-organismos tem. Certo? Bom, aí nós finalizamos a segunda aula. E aí falta só a última. Vamos para a última? Vamos. Certo. Bom, a última é a identificação de micro-organismos, né? O bom é que ela repete muitas coisas do que foi feita na segunda aula, tá certo? Então, nós vamos meio que revisar a segunda aula,
que foi de meio de cultura e técnicas de identificação, tá certo? Então, agora nós vamos ver a identificação de micro-organismos. Bom, recordando novamente, né, o que vocês precisam saber, né, dos cocos gram-positivos, né? Dos cocos gram-positivos, quais que são catalase positivo, quais que são catalase negativo. Então, dos que são catalase positivo, vamos lembrar, gênero Staphylococcus, quais que são catalase negativo, gêneros Streptococcus e Enterococcus, tá bom? Aqui não precisa, porque elas são gêneros menos importantes epidemiologicamente falando, certo? Quanto aos bacilos, né? Aí, quanto aos bacilos, nós temos várias formas, né, das gram-positivas, né? Que são coriniformes, retos, curtos, esporulados, né? Isso daqui não vou cobrar isso daqui de vocês na prova, tá? Porque não é só essa forma que vai nos auxiliar na identificação posterior. E como a plataforma ela não trata da identificação posterior desses micro-organismos, eu vou deixar isso daqui para vocês não confundirem. Então, não precisa decorar essa partezinha aqui não, tá bom? Bom, dos cocos gram-negativos, né, que agora nós estamos nos gram-negativos, né, dos cocos gram-negativos, né, o interessante de vocês lembrarem é a Neisseria, né, lembra da Neisseria? Neisseria, ela é coco gram-negativo. Tanto causadora da gonorreia, quanto causadora da meningite. E dos bacilos, né, gram-negativos, aí dos bacilos já é interessante, né? Os bacilos que vocês precisam saber são esses dois aqui, ó. Os que são oxidase negativa e os que são oxidase positiva, né? Lembrando que oxidase positiva é a Pseudomonas, que é o mais importante que vocês têm que lembrar, e os oxidases negativos são os da família Entero, né? Que eu falei na aula para vocês, o que é interessante de vocês lembrarem é a Escherichia coli, tá bom? Tá certo? Bom, perfil de hemólise, né? Novamente, nós vamos revisar o perfil de hemólise. Nós temos a alfa-hemólise, beta-hemólise e gama-hemólise. Onde é importante perfil de hemólise? Nos cocos gram-positivos, tá certo? Ok? Gente, o tempo tá acabando aqui de novo, tá? Aí, quando acabar, faz do mesmo jeito, tá? Vocês chamam de novo que eu já vou entrar novamente. Beta-hemólise é uma hemólise total, onde o meio de cultura fica amarelinho, tá certo? Alfa-hemólise é uma hemólise parcial, na qual o meio fica verdinho. E gama-hemólise é uma ausência de hemólise. Quem que vocês têm que lembrar que é beta-hemolítico? Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalacti. Qual que é alfa-hemolítico? Streptococcus pneumoniae. Tá certo? É o que vocês têm que